Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil e você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o casal João Bosco e Sol, Sol Silveira, atores, você diretor de teatro, para uma entrevista, uma conversa aqui comigo e com o Edivaldo. Um prazer, uma alegria receber vocês. O prazer é todo nosso estar aqui presente nesse programa tão importante para a nossa cultura local, cultura goiana, que valoriza tanto o artista da nossa terra, a nossa raiz cultural. Obrigado, Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracina, realmente, né, receber assim, eu fico admirado que o João Bosco e a Sol Silveira, eles assim, são jovens, tal, mas eles já têm muita estrada percorrida, né? O João Bosco tem 30 anos, já tem 15 anos que ele é dono de uma companhia de teatro. Normalmente as meninas de 15 anos ainda estão querendo jogar videogame, tá, ou coisas assim, ou coisas mais infantis ainda, né? E ele está aí na estrada. É realmente um casal de luta, de se tirar o chapéu, né? Então, eu acho que você aí de casa, você vai gostar da entrevista com esse casal, que é maravilhoso. E como é que, vamos começar por você, João. Como é que surgiu o teatro na sua vida? Bom, eu fazia teatro na escola. Na verdade, eu gostava muito de estudar e era muito tímido. E aí surgiu uma vez, eu assisti uma apresentação do grupo de teatro que havia na escola pública que eu estudava, e aquilo me encantou muito. Eu fiquei muito maravilhado. Eu ia a apresentação no pátio da escola. E eu via aquilo como se fosse algo de outro mundo. Eu falei, gente, eu acho que eu queria fazer isso na minha vida. Eu tinha 10 anos de idade. E aí eu entrei para esse grupo, após assistir essa apresentação, e foi quando eu comecei, daí então, comecei a me envolver com teatro até nunca mais parar. Né? Então, tudo depois, a partir dos 11 anos, quando eu comecei a estudar o teatro na escola, e aí depois a estudar normal as coisas, parece que tudo que eu via, eu vislumbrava desde aquela idade, era como eu poderia usar tudo aquilo no que eu estava escolhendo fazer naquele momento, que era o teatro. Qual que era a escola que tinha essa? É o Colégio Estadual Rui Brasil, que hoje acho que é um colégio que é dedicado a pessoas com deficiência, né? Ele já não é mais um colégio aberto ao público em geral. E o professor de teatro nem era uma pessoa da área de teatro, até porque nessa época nem existia o curso de artes cênicas. Eu me lembro dele, inclusive, dizendo, olha, João, vai fazendo, porque daqui a alguns anos vai surgir aqui em Goiânia o curso de artes cênicas. E é um curso que as pessoas vão estudar teatro, você já vai pensando nisso, que você pode se envolver, porque não existe muitos profissionais na área ainda tal. E aí foi com o passar desse tempo, logo a gente participou de um festival, naquela época existiam festivais estudantis de teatro, né? E aí dentro desse festival fui convidado a integrar companhias que faziam projetos escolas, que se apresentavam nos teatros em Goiânia e levavam as escolas para assistir. E fui participando, que hoje ainda existe, por exemplo, o Luiz Roberto Pinheiro, que é um dos grandes expoentes disso no país inteiro, né? Que era já fazia teatro nessa época, e na época eu fazia com a Rose Dantas. E aí fui conhecendo grandes artistas e atores, né, que hoje despontam, já trabalhando aí enfim, no país inteiro. E na época eu tinha lá meus 11 anos de idade e já comecei a entrar nisso. E com o passar dos anos eu fui entendendo que o teatro precisava ter algo a mais na minha vida. Eu achava que faltava alguma coisa, eu precisava pesquisar mais. Foi então que com 15 anos de idade eu falei assim, eu acho que eu vou criar um grupo para estudar teatro, para pesquisar. Eu não podia ainda ter acesso à universidade, não tinha idade. A universidade estava sendo criada, se eu me engano, ela também foi criada no ano de 2000, no mesmo ano da fundação da UFS praticamente, e culminou inclusive com o início do Goiânia em Cena, que era o Festival Internacional de Artes Cênicas, que começou a trazer grupos nacionais e internacionais de fora, ou seja, tudo isso me fez abrir a cabeça para um outro momento do teatro na minha vida, e eu creio que também esse mesmo corte de realidade que aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do teatro em Goiás, né? E aí foi que a gente começou a pesquisar, a estudar mais teatro, e a ideia de criar o grupo veio a partir disso. Foi lá que você conheceu a Sol? A Sol eu conheci alguns anos depois, eu conheci a Sol 6 anos depois, já estava um pouquinho mais velho, né? Até porque depois foi que a gente veio a casar. Conheci ela foi aluna de uma oficina minha,
mas apenas as pessoas dizerem que eu estava aliciando os meus alunos. Eu sempre brinco que ela que me seduziu, ela que me fez a coisa. Mentira! Foi, né? Foi. Até porque ela é um pouco mais velha do que eu, né? 2 anos. Sol, pois é, e como é que surgiu o teatro? Você conheceu o João Bosco depois desse período? Você apaixonou pelo teatro ou pelo João? Os dois. A minha história foi um pouco diferente. Eu também tive contato com teatro na escola. Tinha uma professora de literatura que sempre fazia, ela separava as turmas por autores e a gente fazia apresentações. Mas foi o primeiro contato. Eu sempre tive um contato com a dança e com a música. Tinha aulas de teclado, tinha aulas de dança e fiz uma faculdade totalmente diferente da área artística, que foi uma faculdade de análise de sistemas. Nas crises de tentar abandonar o curso, que eu não me identifiquei muito, mas cheguei a trabalhar na área, terminei a minha faculdade e falei, agora eu vou fazer teatro. E aí eu vi a oficina do João Bosco. Aí eu imaginei, João Bosco, né? Um senhor, um diretor, né? O diretor. Deve estar com a barba branca, talvez usando bengala e tal, né? Foi no Martin Sererê, no programa de oficinas de férias. E aí cheguei e fiz a oficina. E nessa época a companhia estava selecionando algumas pessoas das oficinas para integrar a companhia. E aí a gente se conheceu. Aí você foi integrar a companhia dele. Foi. Aí tá um fazendo companhia pro outro até hoje. Bacana. João, quem é o ator que você, que serviu de modelo para você, que você se inspira? Olha, é uma pergunta difícil, porque na verdade eu tenho várias inspirações, né? Eu tenho inspirações de atores que eu nunca nem vi, nem assisti, mas que eu li sobre o trabalho deles também, que é, por exemplo, Antonin Artaud, que eu conheço através da história, da literatura, do que ele escreveu. E é uma grande inspiração. Eu tenho atores goianos que me inspiraram também. Tem, por exemplo, o Wellington Dias, que é diretor, uma das figuras que me inspirou. O meu primeiro professor, que não é ator, hoje é professor de geografia apenas, é o Júlio, é uma das inspirações. Bruno Peixoto, o Sêmio Carlos. São atores que já estavam fazendo teatro nessa época, eram também jovens, mas eu muito mais jovem do que eles ainda, né? É bom falar isso, adoro falar isso para eles. E me serviram muito como fonte de inspiração. E é muito bacana a gente saber o Guido Campos Corrêa, que para mim é um dos melhores atores do país. E a gente, inclusive, tem um trabalho juntos, né? Eu trabalho com ele em um espetáculo da companhia dele. E também uma grande fonte de inspiração até hoje. Ver a seriedade, a forma com a qual ele desenvolve o trabalho dele. E os atores nacionais, grandes atores como o próprio Abujanra, né, que veio a desencarnar há pouco tempo, né, nos deixando um espaço vazio na história do teatro. Você tem o Paulo Autran, também, que eu assisti muito pouco em vida, né, mas que a gente também conhece através de vídeos, de muitas coisas. Inclusive, o Paulo Autran tem uma participação na nossa história sem que ele saiba, porque a gente foi participar de um festival de teatro em São Paulo e ele seria homenageado 5 minutos antes da nossa apresentação nesse festival, e a gente apresentaria um texto de Fernando Pessoa, e ele é muito notório nessa área, porque ele já gravou vários poemas do Fernando Pessoa, e ele faleceu no mesmo dia. Né? A gente chegou e nossa, que bacana, nós vamos dividir o palco lá com o Paulo Autran, ele vai estar lá, tal, que é um grande ícone da história do teatro, mas a gente sente que ele foi muito importante também nesse momento para nós estarmos ali, toda a energia, porque houve depois uma homenagem a ele no mesmo dia, né, um pouco antes da apresentação, e a gente apresentou em seguida, mas são algumas das fontes. O programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o casal de atores, ele diretor, ela atriz, também diretora da companhia de teatro Ops, né? Eu fiz a pergunta para você no bloco anterior, João, perguntando os atores que te inspiram. Para você, Sol, quais atrizes que inspiram o seu trabalho? No Brasil, nós temos grandes atrizes, né? E eu acredito que a Fernanda Montenegro, Marília Pêra seriam atrizes que me inspiram pelo trabalho minucioso a pesquisa que elas trazem. E uma atriz internacional que eu poderia citar, é a Cate Blanchett, que também tem um trabalho excepcional, assim. Cada personagem que ela faz é um diferente do outro, então acredito que são atrizes que inspiram. Vocês têm a companhia de teatro já há 15 anos
Como é que é sobreviver de teatro onde o nosso mercado ainda é bem incipiente? Você, por exemplo, os centros onde o teatro é mais estabelecido, você faz uma peça e você gira com ela grandes períodos, meses, às vezes anos, você apresenta aquela peça. Aqui, às vezes, você treina uma peça, meses, depois apresenta, tem várias chances poucas chances, aliás, de apresentar. Como é que é sobreviver num ambiente onde o público ainda é pequeno? Eu vi uma pesquisa recentemente na Globo News falando sobre o hábito cultural do brasileiro. E vi que, por exemplo, que a porcentagem de pessoas que vão ao teatro é uma porcentagem inferior a 15% no país inteiro. E é claro que quando você coloca os países inteiros, você está colocando São Paulo, que é talvez o grande mercado em que as pessoas têm um costume. Ou seja, quando a gente joga isso para a nossa região, para Goiás, a gente tem uma noção, uma dimensão de que isso é muito pouco. Você imaginar que 1% ou 2% da população goiana vai ao teatro, nós temos uma quantidade muito pequena de pessoas que assistem, né? E primeiro a gente pensa nessa possibilidade de mercado, claro, a gente pensa que a gente precisa de sobrevivência, mas eu acredito muito que a necessidade do se fazer teatro e de se fazer arte, em geral, é uma necessidade muito particular de quem faz, principalmente, e acho que essa necessidade ela sempre é compartilhada, e no teatro ela tem a necessidade de ser compartilhada com quem assiste. A gente tem uma grande dificuldade no sentido local de questões de espaço e até mesmo no sentido de financiamento para se manter temporadas. Nós não temos praticamente em Goiânia nenhum teatro que dê essa possibilidade do artista manter uma temporada de apresentações. Infelizmente, os poucos espaços públicos que nós temos atualmente, todos eles estão sucateados, né? Eles possuem um grande déficit nessa possibilidade e o público também não tem comparecido tanto porque nós temos um grande problema em geral também, que é uma questão da mídia com a valorização do artista local. Eu vejo, por exemplo, que um programa como Raízes e alguns outros programas, como tem acontecido em geral no nosso estado, eles começam a dar um passo numa direção diferente, que é a da valorização, de que aqui também existe artista, né? Eu fico pensando quantos artistas não passam, são entrevistados aqui no Raiz, e a possibilidade nós temos de assistir a exposições locais, assistir músico local. Eu vejo que a gente tem no teatro, o nosso público normalmente é um público restrito a quem faz teatro e a quem gosta muito de teatro. Em Goiás, é muito isso. Então, assim, a gente começou a desenvolver projetos que buscavam sair disso. Então, começamos a fazer espetáculos de rua, né, com a possibilidade de ir para a rua onde o público está, de ir para a praça, para o parque, onde as pessoas estão, e elas não têm esse acesso. Até porque os teatros da cidade de Goiânia são todos centralizados na região sul da cidade, né, do centro-sul de Goiânia. Você vai para a região noroeste, você não tem nenhum equipamento cultural que beneficie e que dê acesso à cultura daquela região. Então a gente começou a levar o teatro para esses lugares também, e também para o interior, com a possibilidade de assistir. É claro que isso demanda, por exemplo, um financiamento público, primeiro, para garantir o acesso à cultura que o cidadão tem por direito, né, que ele tem essa possibilidade, e também para que a gente tenha as condições de trabalhar, de desenvolver esse trabalho. Porque nas cidades do interior a gente não tem teatro também, então a gente não tem como circular pelo interior. E esse problema de manter o espetáculo acaba esbarrando nisso. O que nós desenvolvemos hoje no grupo é a circulação nacional. Então existem grandes circuitos de festivais nacionais em todo o país, em cidades de capitais e interiores dos diversos estados do Brasil, onde a gente tem percorrido esses estados apresentando. Então a gente tem uma média aí de 15 a 20 participações em festivais nacionais e internacionais. O ano passado nós fomos ao México, recebemos um convite recentemente agora para ir ao México novamente esse ano, e alguns outros festivais internacionais que nós estamos buscando também, que é uma possibilidade de dar uma vazão ainda maior para o nosso trabalho. Um dado engraçado que nós fizemos ano passado, uma conta, nós fizemos mais do que o dobro de apresentações fora de Goiás do que dentro de Goiás. Ou seja, a nossa sede aqui, infelizmente, a gente não consegue dar a mesma vazão que merecia. Pois você vê isso como uma coisa positiva ou negativa? Seria o seguinte, você está fazendo muito teatro fora de Goiás. Isso é bom porque o teatro de Goiás está saindo, ou isso é ruim porque Goiás não está valorizando a ponto de você ficar aqui fazendo teatro? Como é que você vê? Eu vejo as duas vias. As duas vias. Para a gente é muito bom porque a gente viaja, a gente conhece o país inteiro, a gente tem a possibilidade de realizar intercâmbios com as pessoas dos outros estados, de outros países. Por um outro lado, é ruim porque a gente acaba não tendo como oferecer para o público que é da nossa cidade,
o que a gente apresenta, o nosso berço cultural, aquilo que a gente produz. Porque hoje não é só uma questão de que as pessoas não vão assistir, elas não vão assistir porque elas não têm conhecimento. Elas não vão assistir porque elas não têm acesso, porque o ingresso é caro, né? Então, o que tem que ser criado, na verdade, que o poder público e a mídia, a imprensa precisa aprender é que nós temos que trabalhar por esta valorização. A partir do momento que a gente entende que o nosso jardim é tão florido quanto o de Curitiba, ou de São Paulo, do Rio, artisticamente falando, nós vamos ter um grande celeiro. Nosso grupo tem vários prêmios nacionais e conheço uma série de grupos goianos que são premiados nacionalmente em festivais que tem gente de todo o país, inclusive uma grande maioria de São Paulo e Rio de Janeiro. E ainda assim nós ganhamos os prêmios, porque o nosso teatro é muito bem feito e não tem deixado a desejar enquanto a isso, sabe? Enquanto às produções nacionais. Então há uma questão de valorização mesmo, de saber que, olha que bacana, existem artistas em Goiás e o público goiano pode assisti-los. Eu acredito também que falta uma cultura da temporada em Goiânia, de espaços disponíveis para temporadas, porque aqui acontece que a gente tem uma data, por exemplo, numa sexta, e aí é só aquela sexta no mês. Você não tem a disponibilidade de ficar uma semana, como acontece em outros estados. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que eles têm essa cultura da temporada. Então, eles ficam em temporada e todas as pessoas têm a oportunidade de assistir o espetáculo. Aqui a gente não tem essa oportunidade. Aí, acaba que a gente tem que fazer uma apresentação e depois voltar com essa apresentação um ano depois. Pois é, e quem perde é o público de Goiás, né? O público goiano, goianiense, que perde a oportunidade de ver vocês e outros grupos de teatro e outras manifestações da arte se manifestar plenamente, né? E a gente lamenta isso profundamente. Eu acho que o poder público, seja a Prefeitura de Goiânia ou o governo do Estado, tem que investir mais na cultura. É inadmissível essa indigência da cultura goiana. E também, por outro lado, a mídia goiana, principalmente dos jornais diários, a televisão, ao invés de dar espaço, e pode dar espaço para o artista que vem de fora apresentar em Goiânia, bacana isso, mas também para os nossos artistas. Nós temos muita gente valorosa. Nós temos feito aqui do programa Raízes Jornalismo Cultural uma trincheira de resistência a esse tipo de comportamento cultural de Goiás, que não valoriza as nossas coisas. E nós temos em todas as manifestações da arte e da cultura goiana gente muito competente, né? Então é preciso que saiam daqui para mostrar lá fora o potencial que cada um, que o grupo OPS tem, e outros grupos de teatro também. Nós temos grupos importantes de teatro, na dança, só para falar de artes cênicas, né? E que rodam o mundo inteiro e que muitas vezes em Goiás não merece o tratamento adequado dos governos, porque a cultura, o governo sim é obrigado a investir na cultura. A cultura, o cidadão, tem direito, assim como tem a educação, a segurança, tem também direito a conhecer as nossas manifestações culturais. E são os nossos artistas que vão expressar isso, né, Edivaldo? Isso é porque se, por exemplo, um médico leva a saúde para a sua família, a cultura leva a identidade cultural para as pessoas. E uma pessoa sem identidade cultural é uma pessoa doente, né? Socialmente doente, né? É preciso que isso seja tão valorizado quanto outros aspectos da existência humana. Né? Sim. Por aí. E a gente não fala dessa cultura assim mas da cultura popular também. Poucos eventos acontecem e pouco apoio tem também o pessoal da cultura popular, né? E nós temos uma cultura popular também riquíssima, não é, Sol? Não é, João? Bem, o programa Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. Voltamos para apresentar o último bloco, o terceiro bloco do programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje, que recebe o casal de atores, diretores, agitadores culturais, o João Bosco Amaral e a Sol Silveira, né? Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, o João Bosco e a Sol estiveram no México recentemente, inclusive ministrando oficinas de teatro lá. Como é que o mexicano, com o pessoal que você entrou em contato lá, qual o interesse que eles têm pelo Brasil, pela arte brasileira, pelo teatro brasileiro? Olha, é uma dos povos mais gentis, educados e acolhedores que eu pude conhecer na minha vida. A gente viajou o país todo, a gente sempre acha que o brasileiro tem essa grande fama de acolhedor. O México, ele gosta do brasileiro de uma forma
ele tem um respeito pelo brasileiro que eu fico pensando que o nosso marketing no Brasil é muito bom. Né? A gente tem um marketing muito bom nosso. Eles têm né? uma admiração muito grande Admiração pelo em Brasil. geral, de tudo, em todos os aspectos. E foge do aspecto que nós estamos sempre achando que é sempre com o futebol. Por exemplo, a gente assistiu um grupo de músicos que fazem um espetáculo de palhaços e em cima da ideia da música. São formados em música clássica lá no México. E eles conhecem a música brasileira de cabo a rabo. Eles falavam de Caetano Veloso, eles sabiam cantar Tom Jobim, tocavam tudo, porque tem uma admiração pela cultura, pela nossa manifestação. Aliás, o pessoal mais novo, por uma questão até de injunção geracional, ou por uma questão mercadológica, hoje tem muito pessoal mais novo que já não sabe quem que é Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Esse pessoal já está caindo no esquecimento de uma geração mais nova, né? Fugiram da questão radiofônica. O Caetano até que meio que está voltando agora, né? Ele, por exemplo, vai ter um evento aqui em Goiânia no mês de maio que vai ter ele no festival de rock. Né? O Festival Bananato, que é um festival normalmente conhecido para o público jovem. Eu acho muito bacana, né? Que agora há uma reciclada nesse sentido de trazer. Mas ainda com certeza está fora do cardápio musical das pessoas, da maioria das pessoas, esse tipo de música, porque ele também fugiu da grande mídia, né? Da grande mídia de massa. E é um problema. Mas voltando à questão dos mexicanos, a experiência de intercâmbio com eles é sensacional. Eles tratam tudo meio familiar. Né? Há uma cultura da família deles, talvez por uma proximidade ainda muito maior com a cultura raiz indígena presente neles, que mantém essa questão de uma unidade familiar ainda muito grande, sabe? De respeito, principalmente respeito às pessoas. As pessoas, a gente estava vindo colaborar com o teatro, para eles era como se fosse um grande respeito. Sabe? Assim, para eles, as pessoas, vocês vieram doar o seu trabalho para nós aqui agora, com muito amor. Teatro. Claro que o festival bancou toda a nossa ida, tudo, mas ainda assim, para eles era assim, o sacrifício que nós estávamos fazendo era muito maior que qualquer dinheiro. Por isso existe um grande respeito. Isso para nós reconhecimento, né? Um reconhecimento que muitas vezes a gente não encontra do nosso lado, do lado da nossa casa, né? Que a gente gostaria tanto de reconhecer. E isso nos levou, inclusive, a procurar fazer um outro trabalho, quando a gente chegou logo, a gente estava chegando, que foi o espetáculo Arruda com Alecrim, que foi buscar a nossa raiz. Aí nós fomos pesquisar no Geraldinho, vamos pesquisar a Cora Coralina, vamos pesquisar o que existia em Goiás, as manifestações populares, para fazer uma nova peça, que nós estreamos no final do ano passado. Ou seja, a gente precisou ir lá no México para saber quanto era importante a nossa cultura local, a nossa raiz. Sentir valorizado lá para poder vir aqui e realmente botar a mão na massa, né? Mas, e aí, o que está rolando agora? O que vocês estão fazendo? O que vai acontecer com a peça, com as peças de vocês, com a companhia? Quer falar, Sol? Agora a gente vai estrear um espetáculo novo, um solo, Gato Preto, uma adaptação de Edgar Allan Poe, do Gato Preto de Edgar Allan Poe. Estamos com outros espetáculos também em cartaz, estamos apresentando, participando de festivais também com eles. A gente viaja agora em maio, no dia 13, para Rondonópolis, Mato Grosso, para participar do evento Aldeia Rosa Bororó, que é do SESC, um evento muito importante que reúne grupos do país inteiro, os principais grupos, e muitos grupos do Mato Grosso. Então, ainda apresentar 2 espetáculos infantis, né? Que também são trabalhos recentes nossos, uma outra linha de pesquisa que a gente está fazendo também, que é voltada para esse público infantil tão carente também em Goiânia de atividades artísticas. Desde cedo a criança deve acostumar, né, com essas, em frequentar o teatro, ir ao cinema, vendo filmes, né, não só de ação, mas filmes, né, interessantes aí para a formação cultural deles, né? Com certeza. Mas Goiás hoje tem, assim, parece que eu percebo que Goiás tem peças infantis de alta qualidade sendo apresentadas, principalmente pelo Luiz Roberto Pinheiro. Tem um pessoal aí que faz umas peças bem bacanas nessa área, né? Sim, tem. Esse trabalho do Luiz é importante. Só que esses trabalhos, normalmente, eles tendem a uma reflexão sobre a Disney. Ainda é quase, por exemplo, é Cinderela. Acabei de assistir Cinderela no cinema e vou assistir Cinderela no teatro. Mas não existe, por exemplo, uma história que fuja desse clássico da Disney, que entre, por exemplo, numa coisa que seja mais popular. A gente faz uma peça, o Encantos, por exemplo, que é baseado num conto do Rubem Alves. Então, você não se fala de Rubem Alves para criança na escola, normalmente. Então, é uma possibilidade de você levar uma outra coisa. E acho que, ultimamente, por exemplo, o grupo Arte e Fogo tem feito com autores locais. Tem pegado com Barali Neto, alguns outros como Miguel Jorge, enfim. Levar uma forma também do teatro, casar-se com a literatura, com outras formas, com a música goiana. Pequeno Príncipe, a gente canta uma música do Carlos Brandão na peça, que é o Pé de Flor. É uma forma, inclusive, de a gente colocar a nossa cultura local, os outros artistas da cidade juntos.
Bacana isso. Nós vamos chegando aqui ao final do programa João e Sol, João Bosco, Sol Silveira, e a gente agradece a presença de vocês aqui nessa entrevista, tá? Para a gente falar de arte. É importante e o programa Raiz Jornalismo Cultural agradece vocês pela entrevista. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Sol. Obrigado, João. Vamos embora. Bora, né, Dracena? Infelizmente foi um papo bacana aqui com esse casal simpático, um casal que vem trabalhando a arte assim com muito desprendimento, mas com muito afinco, né? E que tem certeza que eles ainda vão crescer muito e a arte vai se sentir muito valorizada ainda com a presença do trabalho deles, né? Então, pois é, uma alegria estar aqui com você, estar aqui com o João Bosco Amaral, com a Sol Silveira. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Some não.